queria então chamar agora um grande parceiro da Apple, tá? Um mestre, uma referência no mercado financeiro. Ele é formado pela engenharia da URGS, meu conterrâneo gaúcho. Também começou a sua carreira no Banrisul. Ele formou aí um blog Quero Investir, e esse blog realmente transformou a vida dele. E hoje ele tem uma das principais empresas de investimento do Brasil, que é a EQI Investimento. Então chamamos aqui agora, com uma salva de palmas para falar do cenário econômico 2026, Juliano Custódio. Deixa eu fazer um comentário. Eu falei para o Juliano assim, Juliano, na quarta-feira passada você me prepara a tua apresentação para mandar para a gente, porque o pessoal que gosta de um planejamento. Ele falou, a gente vive no Brasil, amigo, nem sei o que vai acontecer amanhã. É isso. Fica à vontade, o palco é seu aí. Não, vocês sabem que no Brasil até o passado é incerto, né? Quanto mais o futuro, né? Se o passado é incerto, imagina o futuro. Quero agradecer aqui a toda a família Apple, né, que principalmente aí é o Rafa que me convidou aqui para falar para vocês de um assunto que é chato, né? Falar de economia é bastante chato. Eu não tenho notícias muito boas para dar, né? Porque a gente está enfrentando uma crise que não deve melhorar num prazo tão curto. Mas antes de falar de uma crise que pode ser que demore mais, eu quero contar para vocês um pouco da minha história. Eu sou engenheiro eletricista, assim como o Diego é engenheiro eletricista, sou engenheiro eletricista também. Foi tão difícil a minha faculdade que até hoje eu sonho que eu estou indo para a prova final e eu não estudei, eu vou rodar e eu vou ter que ficar mais 6 meses na faculdade. Para vocês verem o nível de psicopatia que é estudar engenharia elétrica, né? Então eu entendo que o Diego é assim. Né? Mas eu fui para o mercado financeiro direto porque na época os estágios para banco pagavam muito mais que os estágios para engenharia e eu com 18 anos de idade eu queria ter um carro porque eu era feio e eu queria arranjar namorada. E na minha época para arranjar namorada tinha que ter carro. Hoje em dia não precisa, é patinete, é Uber, sei lá o que, o turma não quer carro. Mas na época eu precisava ter carro, então eu fui fazer um estágio em banco. E aí trabalhei a vida toda em banco, né? Durante a minha vida. E aí eu trabalhei em bancos, em corretoras de valores, e em março de 2008 eu resolvi montar o primeiro negócio. Eu peguei todo o dinheiro que eu poupei arduamente durante 10 anos, e assim, poupando mesmo, juntei bastante dinheiro para montar o meu negócio, montei minha empresa, meu primeiro negócio em março de 2008 e fali em setembro. Foi rapidinho. Pá, pum, foi, acabou. Perdi tudo e fiquei devendo ainda. Uns 100 e tantos mil reais eu fiquei devendo, tá? Eu tinha juntado uns 150 para montar a empresa, perdi todos os 150 e ainda fiquei devendo 150 em 6 mesinhos ali, rapidinho. Né? Por quê? Teve uma grande crise em 2008, né, que foi a crise do subprime. E eu estava alavancadaço naquela época. Aí, muito bem, juntei meus cacos lá, dei um calote aqui, um calote ali, financei uma dívida aqui, outra colar, e resolvi montar o próximo negócio, né? E aí, 2009 foi um ano muito bom, porque depois da crise andou muito bem o mercado. E os mercados são assim, tá? Depois de crises, as coisas andam muito bem. Depois da tempestade vem a bonança. Né? E aí o 2009 foi muito bom, metade de 2010 foi bom, e aí eu, depois de ter aprendido a quebrar rápido, daí eu quebrei devagarinho. Porque é verdade. Porque daí teve a crise, que teve ali o petrolão, né? Teve ali 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, e a gente foi morrendo como país devagarzinho. E aí eu morri junto com o país devagarzinho. Né? Até que
em 2013 para 2014, teve uma mudança de legislação, e mudanças de legislação são grandes momentos para você ou afundar de vez, ou você renascer das cinzas. Eu renasci das cinzas, finalmente. É que vocês lembram daquela história do Joseph Klimber? Existem pessoas que não desistem por nada, né? Então, né, o Joseph Klimber aqui faliu 2 vezes até que achei o meu caminho, né? Então, na terceira vez, deu certo. E uma mudança de legislação que passou a permitir que pessoas como eu pudessem fazer o mesmo serviço que o gerente de banco fazia e faço até hoje. E aí, eu morava aqui em Balneário Camboriú e eu decidi que eu ia ter que ir para uma cidade que precisasse... Porque eu precisava falar com mais gente, precisava falar com mais pessoas, né? E aí, eu decidi que eu ia para Curitiba, que eu ia ou para São Paulo, que eu queria um público maior, porque a cidade aqui é pequena. E isso era 2013. Hoje, a nossa região, Balneário, Itajaí, Brusque aqui, a gente já virou um grande polo, né? A gente já é... Juntas nós somos uma grande cidade, né? Mas na época não era tão forte assim na nossa economia. E aí eu tive um tio que me disse, para que sair do interior? Fica no interior. Dá para atingir esses mercados à distância. Tem um negócio agora de internet que parece que as pessoas estão vendendo coisa na internet. É muito louco isso, porque é 2013, faz pouco tempo, mas ninguém vendia nada na internet em 2013, 12 anos atrás. E aí, meu tio me falou, por que tu não vai ter uma feira de marketing digital que se chama RD Summit, aqui em Floripa? E aí eu fui nessa feira. Fui nessa feira e voltei de lá e resolvi montar um blog. Resolvi pegar tudo que eu sabia sobre negócios e sobre investimentos, apesar de ter quebrado 2 vezes, né? Então eu sabia bastante sobre investimentos e resolvi escrever um blog. E botei o blog em janeiro de 14 no ar. De janeiro para 14 para cá, de começar um blog escrevendo sozinho, hoje a nossa empresa tem 1.200 pessoas, a gente tem 80 mil clientes e a gente cuida de 40 bilhões de reais dos nossos investidores. É uma empresa que vai faturar esse ano 500 milhões de reais. Começou com um blog, depois de ter quebrado 2 vezes no meio de uma crise. E olha que legal, iniciativa da ACAT, formou a RD, eu fui numa palestra da RD, estou aqui e emprego 1.200 pessoas na região. Olha que bacana, né? Então olha que legal o trabalho da ACAT, olha que legal o trabalho que a ACAT fez e que proporcionou eu estar aqui hoje para dar notícia ruim para vocês, né? Então, vamos lá. Inclusive, assim, agora... Na minha função de CEO da empresa, eu era o administrador da empresa, aquele cara que cuida da empresa no dia a dia, a empresa cresceu. Agora eu fiquei inútil para a empresa. Então agora eu, como sou uma pessoa inútil para a empresa, eu dou palestras, eu dou cursos, eu estou no Instagram, porque eu sou inútil agora. Então me ajudem a ficar mais inútil e me sigam nas redes sociais, Juliano A. Custódio, tá? No Instagram, Juliano A. Custódio, vocês podem me seguir lá e a gente vai trocando ideias. Eu falo bastante sobre finanças, negócio, economia e política. Muito bem, vamos lá. Desconfigurou o meu aqui também, mas a ideia é o seguinte, ó. A gente deve ter previsão do meu time de economia, que a gente vai ter uma inflação de 5,4% esse ano, o time do BTG acha que vai ter 5,7% esse ano. São mais pessimistas do que eu, né? Notícia boa é que esse mês a gente teve a primeira surpresa de inflação, ou seja, esse mês subiu menos. Está despiorando. Tem uma despioradinha durante esse mês, a gente tem uma inflação menor. Mas o problema é isso aqui, ó. Isso aqui, quando vocês ouvem o William Bonner lá falando que a meta da inflação e a parte de cima da banda da inflação, isso aqui é a meta da inflação, 13,5%. A gente passou um bom tempo aqui. Aqui é Dilma, daí Dilma foi embora, Temer, daí Covid, daí começamos a recuperar e agora a gente está aqui. O Temer foi muito importante para fazer reformas que a gente não está tão ruim hoje porque o Temer foi um grande presidente, né? Talvez tenha sido um grande presidente,
Porque como ele não tinha uma reeleição para cumprir, ele tocou foda-se. Desculpa a palavra, mas ele... Azar, vamos fazer essa reforma que precisa, não precisa me reeleger mesmo, vamos embora. Né? Mas a gente está persistentemente com uma inflação alta. Esse aqui é onde a gente está. E é isso aqui que a gente prevê acontecer. Então, a gente acha que resolve só lá em 2026 para 2027, essa inflação alta. A inflação está persistentemente alta. E vocês estão vendo isso no supermercado. As coisas estão caras. Tá? E deve ficar cara, apesar do juro alto. Né? O que é uma notícia bastante ruim. Tá aqui. Então, acho que eu vou voltar aqui uma coisa para explicar para vocês, porque nem todo mundo entende disso. Por que a inflação é alta? A inflação é alta porque, eu vou falar um termo aqui que não está correto, mas é fácil de entender, o governo imprime dinheiro. Imprime dinheiro por quê? Porque ele tem déficit primário. O que é déficit primário? O governo arrecada dinheiro com impostos e gasta mais do que arrecada. Ao gastar mais do que arrecada, vocês, na casa de vocês, têm que fazer o quê? Pegar empréstimo, até que ninguém dê empréstimo para vocês, ou vender os bens de vocês, até que vocês peçam falência. O governo tem um mecanismo de se auto-endividar, vendendo títulos do Tesouro eternamente. E daí, quem tiver curiosidade, pode pesquisar o quanto aumentou o M2. M2 é o número de dinheiros que existem na economia. Quanto mais dinheiros você tem numa economia, e essa economia não produz produtos suficientes na mesma velocidade, o que você tem? Inflação. Tá? Então, a culpa da inflação é o que o governo tem desequilíbrio das suas contas públicas. É o que gera essa inflação. Então, toda vez que eu falo de política e de economia, eu sempre converso com as pessoas sobre o seguinte: a gente deveria cobrar, como nação, que os nossos governantes tenham equilíbrio fiscal. Se ele é de direita ou se ele é de esquerda, pouco importa. Eu quero equilíbrio fiscal. Um governante de esquerda com equilíbrio fiscal, bom. De direita com equilíbrio fiscal, bom. De centro com equilíbrio fiscal, bom. Azar. Né? Se o governo vai ser um pouco mais socialista com o dinheiro que sobra para ele, tudo bem. Se ele vai ser um pouco mais liberal e vai botar um pouco mais de infraestrutura, bom também. Se ele vai, já que está sobrando, diminuir os impostos, bom, não pode gastar mais do que arrecada. Porque, do contrário, quem é que sofre? Nós. Por quê? Inflação. Tá bom? E aí, como é que se controla a inflação? Como é que se controla a inflação? Se sobe juro. Para quê? Para que o povo pare de comprar. Então você sobe o juro, para que o povo pare de comprar, para que compre menos carro, porque o financiamento está caro. Para que compre menos apartamento, porque o financiamento fica caro. Não é? Então, para que o investidor, para quem tem dinheiro sobrando, não queira investir nas fábricas. Por quê? Porque é melhor botar na renda fixa. E daí não aumenta as fábricas, não compra mais insumo. Por quê? Porque é melhor, às vezes, é melhor você ganhar 16% ao ano na renda fixa, 18% ao ano, porque muita indústria não tem isso de margem, não dá isso de lucro na última linha. Então, quando o juro está bem alto, todo mundo para de investir. Quando todo mundo para de investir em comprar, arrefece a inflação. Então, é por isso que se sobe juro e por isso que o juro está tão alto. Esse juro alto faz o PIB ficar menor. Então, a gente tinha uma perspectiva de 2,1% de aumento do PIB, já está muito mais para 1,7%. Ó, o Banco Central, lá no início do ano, dizia que ia conseguir 2,1% de crescimento, só que já revisou para 1,9%. Por quê? Porque esse juro alto tranca. O Brasil hoje é um carro onde a gente pisa no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Quando tu gasta mais que tu arrecada, tu bota o pé no acelerador. Quando tu bota juro alto, o que tu faz? Pé no freio. O que acontece com o carro que pisa no acelerador e no freio ao mesmo tempo? Explode o motor. Uma hora vai explodir o motor. Tá? Então, é isso que a gente não quer que aconteça. Então, a previsão é que o PIB diminui. E esse PIB aqui, ó, quando a gente cresce 2,1%,
Esse é o máximo de déficit que o governo pode ter. A gente só pode criar dinheiro novo na mesma velocidade que a gente inventa produto novo. Se eu crio 10 produtos novos, eu posso gastar 10 dinheiros mais que eu arrecado, porque daí eu equilíbrio a quantidade de produtos com a quantidade de dinheiros. E aí não tem inflação. Só que a gente é uma máquina muito louca de gastar mais do que arrecada aqui no Brasil. Tá? Aí o IPEA, que é um órgão mais ligado ao governo, já acha que saiu de 2,4 para 2, ou seja, está todo mundo aí um pouco mais pessimista com o crescimento do nosso país. Não sei para onde que eu tenho que apontar aqui. Eu tenho que ficar mais aqui, né? Aí, câmbio. Câmbio é mais conhecido como cemitério de economista. Tá? No início do ano, a gente achava que ia a 6%, R$6 por $1. Né? E aí, a gente já está revisando as estimativas. Isso aqui é muito legal. Existe um boletim Focus. De vez em quando vocês vão ver isso no Jornal Nacional também. O pessoal falando do boletim Focus. O boletim Focus é o seguinte: eles pegam os 50 economistas das 50 maiores instituições financeiras e fazem perguntas. O que tu acha que vai acontecer? Não tem nada que economista erra mais que câmbio. Tá? Nada, nada. Se fosse uma pesquisa eleitoral, né, a margem de erro ia ser de 70%. Ou seja, cara, é a mesma coisa que nem ler. Nem leiam, tá? Mas, de qualquer forma, todo mundo pergunta, então a gente fala aqui. Né? Então, se o Boletim Focus fosse uma pesquisa eleitoral, a margem de erro seria superior a 70%. Ou seja, a gente erra pra caramba. Por quê? Porque câmbio tem muito a ver com política. E como que a gente prevê político? Completamente imprevisível político. Agora, por exemplo, a gente está num momento muito bom para o dólar. Por quê? Porque o Trump resolveu enlouquecer. Ele resolveu, quer saber, vamos para o estouro. Né? E por incrível que pareça, nessa confusãozinha toda, a gente saiu ganhando. Né? Porque esqueceram de nós. A gente estava lá no cantinho e deixaram a gente com 10%. Então a gente se deu bem, entendeu? Então, o real está se dando bem, mas principalmente porque o dólar está se desvalorizando. E aqui tem uma novidade interessante para vocês. O dólar não flutua. Repitam comigo. Dólar não flutua. O dólar é estável. Quem que é instável? O real é instável. Quem flutua é o real. A nossa moeda é que é uma porcaria. A deles é estável. Se tu pegar o dólar contra a moeda de Dubai, é estável. O dólar contra o euro, estável. O dólar contra a da China, relativamente estável. O nosso é uma zona. Tá? Então a nossa moeda é instável. É a nossa que flutua, não é a deles. Mas por incrível que pareça, a deles está desvalorizando nessa confusãozinha toda aí do Trump, porque o Trump, ele quer desvalorizar o dólar. Por quê? Vou contar uma situação, porque a direita normalmente não sabe falar direito, tá? O pessoal é truculento, não sabe falar direito as coisas. Mas pensem que vocês são Donald Trump. Donald Trump é o seguinte: pegou um país, desemprego como eles nunca viram. Os americanos estão dizendo, cara, não tem emprego aqui, amigo. Inflação lá para cima, não tem emprego aqui, não tem mais fábrica nos Estados Unidos, não tem mais emprego para eu trabalhar. As fábricas foram todas embora, as fábricas são todas na China. As empresas são americanas, a patente é americana, a ideia é americana, mas a fábrica está onde? E o emprego está onde? Na China. Ele pensa, eu vou dar emprego para o meu povo, preciso de emprego para o meu povo, preciso trazer um pouco de empresa de volta. Por quê? A turma lá cobra 35% de imposto quando o produto sai dos Estados Unidos e vai para outros lugares, e eu cobro só 2, 3, 4% de imposto quando o produto vem dos outros lugares para dentro dos Estados Unidos. Está injusto. Agora, aqui, se ele fosse um ser humano normal, ele deveria falar o seguinte: ô, turma, tu vê, cara, tá meio desbalanceado aqui, o meu país está com muito desemprego. Eu preciso trazer uns empregos de volta para o meu país, preciso botar umas fabriquinhas aqui, preciso trazer uns empregos de volta, porque o meu povo nunca teve com tantos empregos aqui nos Estados Unidos. Então é o seguinte, está meio desequilibrado, as fábricas não querem se instalar no meu país. Eu preciso que aumente um pouquinho aí a taxa de importação, eu preciso aumentar um pouquinho a taxa para importar produtos de vocês, e preciso baixar um pouquinho aí
a taxa para levar produto meu para o país de vocês. Vamos fazer um devagarinho aqui para não quebrar ninguém. Eu aumento devagarinho aqui, vocês baixam devagarinho aí e a gente se encontra no meio do caminho. Não, o que o cara fez? Fez aquela confusão toda, né? Porque se comunica mal, resolveu ser truculento, já que eu sou mais forte, eu vou dar-lhe o cacete em vocês. Né? Em vez de fazer a coisa de uma maneira mais moderada e já bota um monte de gente contra ele. De qualquer forma, os últimos movimentos foram bons para nós, tá? E já está fazendo esse dólar ceder. Agora aqui, a gente tem essa linha preta, para vocês terem um pouco de ideia, como é que a gente olha câmbio, nós economistas? A gente olha aqui, linha preta, isso aqui é o dólar de equilíbrio. O que é o dólar de equilíbrio? É o dólar que equilibra as nossas importações com exportações. Esse é o dólar de equilíbrio, basicamente. Ele regula a nossa balança comercial. Então, o dólar de equilíbrio hoje é perto de R$5. Esse é o dólar de equilíbrio. Tá? Então, em condições normais, dinheiro que entra no país contra dinheiro que sai do país, se sobe muito o dólar, fica muito barato investir no Brasil, daí quando entra muito dinheiro, começa a ficar caro investir no Brasil, esse número deveria estar aqui no preto. Agora, toda vez que alguém faz besteira política no Brasil, ele vai lá no primeiro desvio padrão. Toda vez que a gente está fazendo a coisa certa no Brasil, ele vem aqui embaixo, no desvio padrão de baixo. Essa é a dinâmica do câmbio. Tá? Então a gente passou bastante tempo lá em cima, num lugar bem feio, a gente deu uma respiradinha aqui, 23, 24, e já fomos lá para o nível da besteira de novo. Tá? Agora, apesar das besteiras internas, os caras estão fazendo besteira lá fora, a gente deu sorte. Então a gente está voltando aqui para o caminho do meio, e se Deus quiser, né, e se a gente começar a se organizar com o fiscal, a gente pode voltar para o 5. Mas essa aqui é a nossa vida, aqui, ó. Vai ser entre 5 e 6 a vida toda aqui, que é entre o número de equilíbrio, que é calculável, e o primeiro desvio padrão das besteiras do passado. Tá? Esse aqui é a nossa vida com câmbio. E aí, taxa Selic, a gente acredita que segue alta, por quê? Porque o governo está com descompasso fiscal, e a gente tem um outro problema. A gente acredita que a gente tem uma possibilidade muito grande do governo dar o double down no problema fiscal. Por quê? Já começou a ter notícia de direita na frente da esquerda nas eleições. Primeiras pesquisazinhas estão acontecendo, já estão mostrando a direita na frente, pouca vantagem, mas já está começando a aparecer. A gente tem a sensação que o governo vai fazer o quê? Pacote de bondade. Para quê? Para estimular a população a votar na esquerda. Então, se eles tentarem fazer igual a Dilma fez, porque a Dilma fez isso, tá? A Dilma, para se eleger do primeiro para o segundo mandato, ela colocou muito dinheiro na economia e ela gerou um déficit muito grande. Ela conseguiu se reeleger, mas o que ela fez com a gente? Uma mega de uma crise que durou anos, tá? Então a gente tem que ficar... O que eu estou fazendo como economista? Eu sou engenheiro eletricista, na verdade, mas eu sou estudante de economia, né? Eu e meu time, a vida toda estudando economia, né? na prática. A gente fica olhando para ver o que o PT vai fazer, tá? Aqui não é um debate de direita e esquerda. Eu estou aqui para cuidar do meu dinheiro e, quem sabe, do de vocês, tá? Mas a gente precisa olhar se essa turma vai continuar com um fiscal muito ruim. Se eles continuarem para tentar se reeleger, como a Dilma fez, a gente vai se ferrar. Bem ferrado, 27, 28. Então a gente tem que torcer para que que eles sejam moderados nisso. E se eles forem moderados, dá tempo de consertar. Tem duas maneiras deles ganhar a eleição. Ou da maneira mais moderada, cuidando do fiscal, para que a inflação caia e o juro caia, que se o juro cair, todos vocês vão começar a investir. Todos vocês vão estar mais tranquilos. E quem sabe vocês votam na esquerda. Né? Mas eu acho difícil que isso aconteça. Né? Então, isso aqui é o que a gente acha que vai ter de juro. A gente acha que o juro sobe mais. Tá? Eu acho que fica lá pelos 15% por um bom tempo esse juro. A gente só vê uma possibilidade de melhoria, quem sabe,
se lá no início do ano a direita estiver muito na frente. Porque se a direita estiver muito na frente, num ponto que seja quase que irreversível, os mercados vão começar a reinvestir. Porque o empresário brasileiro, o trabalhador brasileiro, só precisa de uma fagulhazinha de esperança para voltar a ter confiança. E a confiança, ela vem primeiro. E o investimento vem antes. Porque o empresário brasileiro, ele é maluco, na verdade, né? Porque para investir no Brasil, para empreender no Brasil é maluquice. Mas o empresário brasileiro, ele vai antes. Se ele está confiante, ele vai antes. É por isso que a gente mede muito o índice de confiança do consumidor. É um item que a gente mede muito na hora de fazer nossas projeções futuras. Então, a gente precisa ver a confiança do empresariado e a gente já acredita. Tanto é que, sim, várias notícias que vieram ruins sobre o presidente ou sobre o governo do PT, vocês podem ver que a bolsa sobe bastante, o juro cai e o dólar cai. Por quê? O mercado está louco para uma troca de governo. Tá? Por quê? Porque o PT é horroroso? Não, esse mesmo mercado, ele estava confiante no Lula. Porque o Lula, nos seus 2 primeiros mandatos, ele foi rígido fiscalmente. O governo, na época do Lula, 1 e 2, ele gastava menos que arrecada. E é só o que a gente quer como economista, que o governo gaste menos que arrecada. Ponto. O que ele vai fazer com o dinheiro que sobra? O problema é dele. A gente só quer que gaste menos que arrecada. Igual qualquer dona de casa. Igual qualquer empresário que é coerente e prudente. A gente só quer que gaste menos do que arrecada. É isso que a gente está querendo. Né? É por isso que muita gente chamou a pessoal da Faria Lima de esquerdista. Né? Porque todo mundo olhava e dizia, pô, mas o cara lá passou 2 mandatos gastando menos que arrecada. Só que agora virou ao contrário. Né? Agora, sei lá, aconteceu. Então, essa guerra tarifária, eu já falei aqui, né? Isso aí, os Estados Unidos querem começar a criar um nearshore. O que é um nearshore? Eles querem botar as fábricas mais perto dos Estados Unidos. O grande beneficiário dessa confusão aí vai ser o México. Né? Porque eles têm um acordo lá de comércio com taxa baixa, com imposto baixo, e eles estão ali pertinho dos Estados Unidos com mão de obra barata. Né? Então, isso aqui é um pouco de tudo que eu já falei. Então, esse ambiente internacional volátil, a Europa ficou mais ou menos nessa guerra, a China parece que se ferrou bastante. Né? Então, nos Estados Unidos, a gente já vê inflação maior devido aos impostos, ele vai cobrar impostos dos produtos que vêm de fora, eles não conseguem produzir os produtos deles ainda, então, inflação crescendo, PIB caindo. Né? Na China, a gente tem um problema aí, que os caras vão começar a ter inflação, tá? Ela está igual, mas vai ter inflação, e o PIB vai cair drasticamente. Vocês lembram que alguns anos atrás, a China crescia 12% ao ano. A gente já está falando em 2027 de China crescendo 4%. Ou seja, com esses impostos todos, é uma China menor. Tá? É uma China que cresce menos. Agora, 2 desafios e 2 ideias que eu tenho começado a ouvir já, que é interessante aqui para vocês todos. Tenho ouvido 2 conversas, por enquanto, até agora. Eu já tenho clientes que já estão sendo abordados por fábricas chinesas para trazer maquinário e produção para o Brasil. Para usar o Brasil como interposto para mandar para os Estados Unidos. Tá? Então, isto é muito bom para a indústria brasileira, muito bom para o empresário brasileiro, muito bom para o importador brasileiro, muito bom para as marcas brasileiras. Muito bom. Essa é a parte boa. Tem a parte ruim, que é o seguinte: o chinês produz pra caramba lá, tem estoque pra caramba lá. Ele vai ter que desovar. Ele vai ter que desovar onde? Onde tem gente. E aqui tem bastante gente. Tá? Então, são 2 caminhos possíveis. Tá? Mas dá para estar junto com os caras, porque eles querem mandar coisa para cá. Vocês podem importar. A Apple pode importar além de tecer. Está tecendo, vai importar metade, vai produzir metade, ou seja, tem os 2 caminhos que a gente pode se dar bem com essa história. Então, são as 2 vertentes que a gente está começando a enxergar com essa possível aí guerra tarifária, que é legal vocês ficarem por dentro. Né? Então, a gente começa a ver a inflação na Europa, a Europa deixando de crescer, então é um mundo que cresce menos, é um mundo diminuindo a sua globalização. Isso aqui é um pouco do que o Comitê de Política Monetária está falando, isso aqui, o Copom tem
tem esqueci a palavra agora. Mas eles, depois que eles tomam a decisão deles, eles têm uma cartinha que eles entregam para o mercado sobre a decisão deles. Todo mundo pode olhar no site do Banco Central. Mas eles estão falando o que eu estou falando aqui agora. O ambiente externo que está ruim, conjuntura ruim, o mundo inflacionário, os Estados Unidos exportam inflação para a gente também, né? Agora a parte boa é esse dólar caindo que vai nos ajudar. Isso aqui é um pouco de cenário difícil no mundo e tal, que vai preocupando a gente. Vou passar um pouco mais rápido, tá? Aí vem finalzinho agora da nossa palestra, que é o seguinte: toda vez que tem uma dificuldade, tem oportunidade, né? Acabei de falar no início para vocês que depois de ter quebrado 2 vezes, numa terceira crise que eu ia enfrentar, eu achei uma oportunidade e consegui pivotar muito, né, muito bem o meu negócio. E aí tem essa frase que é muito boa, que o mercado financeiro adora, que é: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. O mercado, ele é cíclico o tempo todo. Quando parece que a gente vai virar os Estados Unidos, a gente está indo, vamos virar os Estados Unidos! Daí vem a turma lá, o Centrão, vem a turma lá os parasitas do Estado assim, não, volta. Daí tá bom, não vamos. Então agora nós vamos virar a Venezuela. E daí nós vamos lá virar a Venezuela. Daí chega lá, vamos virar na Venezuela. Daí essa mesma turma diz, não deixa morrer, porque daí o parasita morre junto, né? Então ele volta e a gente fica aqui, essa é a nossa vida. Então a gente quase dá certo, mas não dá. Olha a chuva, é mentira. Quase vai dar errado, não dá. O que a gente tem que saber é que quando parece que tudo vai dar errado, é o fundo do poço. A gente tem que começar a investir antes do concorrente. A gente tem que acreditar que isso é cíclico. E o mercado é cíclico, a economia é cíclica. E quando parece que tudo vai dar certo, dá uma segurada no investimento, porque a gente nunca vai dar certo. Tá? A gente nunca vai dar certo, não tem como. Tá? É mais prudente, não estou dizendo que a gente nunca vai dar certo como país, mas é mais prudente quando está tudo maravilha, a gente dá uma seguradinha. E quando está todo mundo chorando, procura oportunidade que tem na rua. Então o mercado é cíclico, tá? Então, os ciclos têm fase, depois os ciclos têm contexto econômico, que são sempre iguais, os indicadores são sempre parecidos. Depois os ciclos têm uma estratégia, o Banco Central ele combate esse ciclo e daí ele gera o próximo, então é sempre igual, tá? E depois a gente tem oportunidades no meio desse ciclo, sempre igualzinho. Vou falar das 4 contextos para vocês. Então tem o contexto de alta de juros. O juro começa a subir, daí a gente está numa situação que a inflação é elevada, as expectativas estão desancoradas, né? Ou seja, acontece coisa diferente da expectativa, né? E a gente está em plena atividade. O que o Banco Central faz? Política contracionista, porque ele diz assim: gente, vai dar inflação nessa zebra aí, não, a gente tem trauma de inflação. Não, quem é mais novo não tem, mas pergunta para os mais velhos aí, é trauma de inflação. Então não pode ter inflação no Brasil, tá? Então, segura a inflação, juro mais alto. Daí a gente tem investimentos que a gente vai fazer, que são pós-fixados, fundo DI, fundo de crédito, depende do incentivado. Vou mostrar os 4 ciclos aqui. Daí tem o ciclo de topo da taxa, que é onde a gente está agora, tá? Inflação ainda elevada, porque a gente tentou controlar a inflação, mas a gente está brigando com ela, né? Daí a gente tem eu não consegui, a economia desacelerando e o crédito em queda, porque com o juro desse tamanho, ninguém pega dinheiro emprestado e também ninguém quer emprestar, porque todo mundo está com medo que as empresas quebrem. Tá? Então ninguém pega dinheiro emprestado, ninguém empresta dinheiro para ninguém. Então a economia começa a arrefecer e a inflação começa a arrefecer, né? E daí a estratégia do Bacen é, começa a avisar o mercado. Se parar com a inflação, eu vou começar a baixar o juro, eu vou parar de subir o juro. E ele começa a ver esses efeitos. E ali é o momento que tu tem que comprar investimentos pré-fixados, coisas que te deem rentabilidade pré-fixada. E é o momento que tu tem que comprar negócios, tu tem que comprar empresas. Porque este momento, que é o momento de agora, é o momento que as empresas não valem nada. Os negócios não valem nada. Porque todo mundo está mal. Esse é o momento para fazer grandes investimentos. Esse é o momento que os caras estão liquidando imóvel barato.
Por quê? Porque não consegue vender. As construtoras estão passando mal, não conseguem vender apartamento. Esse é o momento para comprar as coisas. Né? Esse é o melhor momento para comprar as coisas. Porque quando começar essa fase aqui, todo mundo vai dizer, nossa, que sorte que tu deu, né? Tu comprou bem naquela hora que estava bem barato. Que maluco que tu foi. Ele fala, exatamente, eu fui maluco. Você sabia que isso ia acontecer. Que é o momento que os juros começam a cair. Porque a inflação está sob controle, as expectativas estão ancoradas, elas estão convergentes e o crescimento volta a retomar. A gente acredita que se a gente começar a ver a direita no poder, isso acontece em 26, e isso aqui acontece meio que de qualquer forma em 27, mesmo que a esquerda ganhe. Por quê? Esses caras, assim, gostem deles ou não, esses caras também entendem que precisam frear a inflação. E eles vão dar a pancada de gasto em 26 para tentar se reeleger, mas eles vão frear em 27. Tomara que dê tempo, tá? Tomara que não aconteça que nem a Dilma, mas normalmente dá tempo. Então, provavelmente isso aqui vai acontecer em 2027, tá? De 26 para 27. De 26 para 27, começa a acontecer isso daqui. E daí, todo mundo fica em euforia, daí é a hora de comprar ações, é a hora de comprar multimercados, para pós-fixados, etc e tal. É a hora da expansão da economia, ela começa a andar, e aí vai durar uns 2, 3 para 4 anos, e daí a gente chega no fundo dos juros. Daí é o momento que todo mundo acha que é Deus, as empresas acham que, nossa, eu sou incrível, e daí sai gastando, comprando coisa que não deve, sai fazendo investimento que não deve, triplica a fábrica, duplica a fábrica, porque olha 3, 4 anos para trás e diz, olha, nós estamos nos últimos 3 anos tão bem, a gente virou Deus, está na hora de, agora vamos triplicar a fábrica. Né? E é aí que todo mundo é pego com as calças na mão. Porque a inflação começa. E a inflação começa, e daí o Banco Central tem que fazer o quê? Começar a subir o juro. E aí o ciclo começa tudo de novo. Isso aqui vai acontecer lá por 29, mais ou menos, 30. Tá? A gente vai errar 1 ano para frente, 2 anos para frente, mas esse aqui é o ciclo. E sempre acontece assim. É sempre igual. Tá? Às vezes, na verdade, na Dilma nós erramos uns 3 anos, tá? Porque ela deu uma derretida tão forte que a gente erramos uns 3 anos. Mas depois no Temer aconteceu e aconteceu muito rápido. Também quando tu aperta a mola e muito tempo apertando, quando tu solta ela, pum, espicha forte, tá? Então é assim que os ciclos econômicos funcionam. Então, como eu já falei, a gente está neste momento aqui, que é um grande momento para a gente fazer investimentos, sejam eles qual forem, com prudência, porque a gente não sabe qual é o nível da Dilmada que a gente vai dar aí nos próximos anos. Pode ser uma Dilmadinha, Dilmadona, a gente não sabe bem. Se for uma Dilmadinha, quem começar antes vai comprar mais barato. Se for uma Dilmadona, é melhor comprar mais no início do ano que vem. Mas já está na hora de vocês começarem a ficar de olho para fazer investimentos aí. Quem sabe, quem for um pouco mais cauteloso lá no início de 26, quem já for mais, né, audaz, já comece a fazer com parcimônia investimentos mais agora, para aproveitar o momento das quedas dos juros, que é onde a gente vai ganhar bastante dinheiro. Pena que desconfigurou aqui. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado. É isso aqui que a gente tem para falar de economia. Espero que eu tenha dito para vocês aqui que a economia é ciclos, nunca é tão, não fica bom para sempre, não fica ruim para sempre. E dá para criar grandes negócios em momentos de juros, de momentos ruins, e esse é um bom momento para quem é um pouco mais audaz, sagaz e tem dinheiro sobrando. Os juros estão muito altos, está muito bom para quem poupa. Tá? E se você não poupa ainda, comece. De preferência agora, que as coisas estão ruins. Por quê? Principalmente, a gente vive num país que o INSS vai ser muito ruim para todos nós, não vai dar para se aposentar com o INSS. Então, poupem e me sigam, Juliano A. Custódio, no Instagram, para a gente conversar mais. Muito obrigado.